Vocês sabem que eu já tive muito mais de 40% de gordura, então eu vou deixar aqui algumas dicas para quem está nessa situação. E eu acho que não tem nem que falar tão aprofundado sobre isso, então eu vou aqui dar uma pincelada em vocês, que é em relação ao percentual de gordura adequado, que para homem é entre 12 a 18 e para mulher algo próximo de 16 a 24%. Ou seja, quem tem 40% de gordura com certeza tem que dar uma diminuída. Leandro, eu não sabia sobre isso de percentual de gordura. Pois bem, se fosse inscrito aqui no canal já saberia. Então desce aqui, se inscreve e clica no gostei. Todo dia vídeos de conteúdo para vocês. Bom, de novo falando da minha história, eu já tive mais de 40% de gordura, ou seja, eu era uma pessoa obesa. Você que está com percentual de gordura mais alto, talvez você tenha uma expectativa que você deve correr da musculação, porque primeiro você tem que secar. Isso está errado, tá? Uma das melhores modalidades que a gente vai ter para os indivíduos obesos é justamente a musculação. Eu sou um profissional de educação física. Então, se um aluno vem me procurar, né? Ah, Leandro, quero a sua consultoria. Beleza. Eu odeio treino, mas eu amo fazer, sei lá, jogar basquete. Você acha que eu devo treinar? Não, eu não acho que deve treinar, acho que deve jogar basquete. Eu vou defender a modalidade. Então, me dá uma consultoria de basquete? Não, eu só dou consultoria de musculação. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Você tem que procurar uma atividade física que você gosta. Mas, se você puder dar uma preferência para a musculação, ótimo, porque a musculação não tem impacto. E para quem está pesado, o impacto ele demasiadamente, ele é ruim. A musculação você controla tudo. Você controla o movimento que você quer fazer, com a carga que você quer fazer, na velocidade que você quer fazer, no dia da semana que você quer fazer. Ninguém vai te atrapalhar executando, em tese, né? Quando eu falo atrapalhar, por exemplo, jogo de basquete, você pode ir bater na bola daqui e ali. Só que você toma um jogo de corpo. Então isso é um problema. Aqui você não vai ter esse problema. Então você consegue controlar mais o cenário. E para um corpo mais delicado, né, e vamos entender o obeso como uma pessoa delicada aqui para nossa análise, é muito importante isso. Um outro ponto é você pensar na sustentabilidade do emagrecimento. Por exemplo, por que eu não voltei mais a ser gordo? Será que é porque eu sou um ser abençoado? Será que é porque eu sou um ser extremamente inteligente? Não, provavelmente não. É porque eu dei o estímulo correto para o meu corpo. E um dos estímulos corretos é você aumentar a quantidade de massa muscular. Porque, vamos lá, no momento que você está fazendo musculação, você não está queimando calorias? Está. O aeróbico também queima calorias. Ah, pode queimar até um pouco mais? Tá, tudo bem. Mas você está queimando calorias, então favorecer o emagrecimento vai. Agora, se eu pesasse, né, hoje eu peso quanto? Hoje eu peso aí 97, 98 quilos, beleza. Só que eu já pesei 69, então eu saí lá de quase 110 quilos e cheguei em 69. Só que eu tinha que comer muito pouco para manter aquilo, só que a minha fome era de 110. Então, quer dizer, a chance de eu conseguir sustentar aquilo era difícil. Hoje, que eu tenho, de você que disse, né? Muitíssima massa muscular, obrigado. É muito mais fácil, porque hoje, na verdade, eu como mais do que quando eu era obeso. Ou seja, eu não consigo chegar a 40% de gordura, nem se eu quiser. Nem se eu quiser. Olha só, se eu for desafiado, eu não consigo. Porque eu teria que empurrar tanta comida, o que não faz mais sentido para mim. O meu organismo não consegue mais aderir àquilo. E isso se dá porque eu tenho gasto energético e porque eu tenho um gasto vindo de forma basal, pelo aumento de massa muscular. Então, você nesse momento, você já tem que treinar para hipertrofia. Então você vai falhar, né, nos seus exercícios entre mais ou menos 6 a 12 movimentos. Estou falando aqui de forma genérica, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. O link está aqui na descrição, inclusive. E tem uma carga horária gigante só sobre montagem de treino. Então aqui eu estou generalizando. Mas é algo que pelo menos errado você não vai fazer. Então treina até a falha. Por exemplo, estou fazendo lá uma rosquinha direta, né? E essa rosquinha eu estou fazendo um movimento perfeito, certo? Rosquinha daqui para frente é só na academia, rosca direta. E aí você vai chegar um momento que vai fazer meio movimento, um quarto de movimento, e a gente vai entender que chegou até a falha. Leandro, se eu roubar eu consigo fazer o exercício completo. Não roube. A menos que você saiba o que está fazendo. Se você não sabe, então assuma que o movimento perfeito chegou até a metade do movimento, acabou. E isso vale para tudo. Você treinando dessa maneira, você está gastando bastante calorias e construindo um cenário que vai dar sustentação para que você mantenha o percentual de gordura baixo. Então, a musculação é muito importante. Só que você não vai fazer musculação 100% do tempo. Então, se você tem 7 dias na semana, se você puder fazer atividade física em todos os dias, é legal, tá? Porque você tem mais para queimar mesmo. Então, por exemplo, você pode fazer musculação de 4 a 6 vezes por semana. Tá? Leandro, quanto que é um número bom? Se você não quer errar, vai de 4. De 4 é ótimo. Porque se você vai 5, 6, você divide mais o seu treinamento. Então vai ficar treinos menores em mais dias de semana.
Ou pode ficar treinos um pouco maiores e menos dias de semana. De qualquer jeito, de 4 a 6, o resultado, vamos colocar assim, é razoavelmente o mesmo. Para esse cenário, lógico. Então vai de 4. E os outros 3 dias? Os outros 3 dias, faz uma atividade física que te faz suar, qualquer coisa. Pode ser fazer uma caminhada acelerada, pode ser fazer um elíptico, uma bicicleta, posso fazer um esporte, qualquer coisa que faz você se sentir vivo, né, ou morto, que faz você se sentir cansado, que seu coração acelera, que você transpira. Pega esses 3 dias e faz isso. Mais ou menos falando aí, algo entre 40 minutos a 1 hora por dia, tá ótimo de atividade física. Leandro, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou treinar 1 hora de musculação e eu vou meter bala em mais 1 hora de cardio ainda, e aí à noite ainda saio pra... Calma. A chance de você se lesionar ou de você desistir é altíssima. Lembra que você não engordou do dia pra noite, então você não vai emagrecer do dia pra noite. Se eu quisesse engordar em 1 mês eu conseguiria? Eu não conseguiria. Né? Eu digo, para 40% de gordura? Não. Então como eu espero sair de 40% para 10% em 1 mês? É incoerente. Você não vai conseguir dessa maneira. Então pensa em fazer algo que hoje você terminou com vontade de vir amanhã. Pô, mas eu queria fazer mais uma corrida hoje porque eu estou motivado. Que bom, porque a outra opção seria não querer voltar para isso nunca mais. O que é péssimo. Então guarda a tua energia, administra a sua energia, seja adulto, né? Seja gente. O animal que é assim, olha, você dá um prato de comida para um leão, ele não vai exatamente guardar isso para amanhã, ele vai comer tudo, vai ficar embuchado e beleza. Porque ele não consegue pensar na frente, você consegue. Então faça isso nesse momento. No momento de empolgação, segura. No momento de desestímulo, faça. Assim você vai ser campeão. Beleza, só faltou um violino agora, hein? Parte de dieta. Você vai fazer uma dieta com déficit calórico, tá? Eu já ensinei aqui no YouTube, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, a calcular suas calorias diárias. Então calcula suas calorias diárias e faça um déficit de mais ou menos 500 a 1.000 calorias por dia. Sugestão, tá? 500 calorias por dia para começar está ótimo. Calculei, o meu gasto com tudo dá 3.000 calorias por dia. 2.500 está ótimo. 2.500, nesse exemplo aqui, de comida limpa, tem gente que não dá conta de comer, porque você está comendo alimentos saudáveis. Então, ao invés de comer um hambúrguer, uma batata frita e um refrigerante, você vai comer 1,5 kg de comida. Aí você fala, pô, mas não dá para comer 1,5 kg de comida, viu? Então você vai conseguir fazer dieta, você não vai passar fome. Se você comer certo, você não vai passar fome. Muito difícil isso acontecer. Então, comeu limpo, come 4 vezes por dia, coloca proteína em todas as refeições e controla a sua caloria, sabe? Igual você controla a sua conta bancária. Ou melhor do que isso, que tem gente que não está controlando nada, né? E já fica a crítica aqui para você olhar para o seu bolso também. Você vê que aqui vai aprendendo um monte de coisa. Se inscreve aqui no canal. Então faz esse controle assíduo, todos os dias. Mas e no sábado eu quero comer uma besteirinha porque eu tenho esse costume e eu não vou largar. Não precisa largar. Mas você sabe que naquela refeição você poderia comer, por exemplo, 500 calorias? Então coma, né? 500, 700, quem sabe até 1.000 calorias. Mas controle a sua caloria. Não vai comer uma pizza inteira que dá 2.000 calorias. Eu vou comer, então, meia pizza para dar 1.000. Estou chutando aqui, tá? Depende da grossura da massa, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, não deixa descambar o negócio. Uma refeição, um dia 100% livre. Não, tenta mais ou menos ficar próximo daqueles valores e aí você come coisinhas que você gosta. Isso já vai ajudar demais. E aí nós podemos falar dos suplementos. Que aqui, um termogênico. Termocalor, gênico geração, geração de calor a partir de calorias. E esse é o menor efeito que ele faz. O maior efeito que um termogênico vai fazer é o aumento da disposição e a redução da fome. Então você pode colocar um comprimidinho dele 30, 60 minutos antes da sua atividade física. Eu não tenho dinheiro para comprar. Você vai me obrigar a comprar? Claro que não. Usa café, né? 1,3,7-trimetilxantina, né? Ou cafeína. A cafeína, pessoal, você encontra ela no café e é igual a da cápsula. É igualzinho, não muda nada. Para que serve a da cápsula então, Leandro? Porque tem gente que não gosta de tomar café. Aí a cápsula vai bem, tem um custo-benefício legal. Aí você pode tomar lá 100, 200 miligramas, depende da sua tolerância, né? Mas normalmente aí 200 miligramas vai bem para a maioria. Algumas pessoas vão precisar de mais, 300, 400. Às vezes pessoas que não têm tanta intimidade com a cafeína, mulheres, 100 miligramas, né? Vai bem também. E isso vai te ajudar bastante, bastante, bastante. E se você puder usar uma creatina para melhorar a musculação, que você já entendeu porque é bom, é bem-vindo. Só esses 2 suplementos já está ótimo. Agora, o que eu vejo acontecendo muito, já vi muito isso de aluno da consultoria. A pessoa faz tudo perfeito e não responde.
Então olha esse vídeo que está aparecendo ao lado, nós vamos falar nele sobre alguns exames de sangue que você deve prestar atenção para que você consiga desempenhar bem. Imagina você ter isso e isso baixo, vai te atrapalhar. É igual você ter um carro de corrida com um pneu furado. Você nunca vai conseguir desempenhar tão bem. Então faz uma bateria de exames, vê se está tudo certo e pau na máquina. Dá uma olhadinha aqui.